Olá, tudo bem? Tudo joinha? Vamos à nossa aula de algoritmos, lógica de programação, baseada no capítulo 4 do livro de algoritmos, nossa base de trabalho. Vamos falar hoje de tomadas de decisão. A tomada de decisão em um computador pode ser executada de forma simples ou composta. Tomar uma decisão significa fazer uma escolha a partir de alguma situação em avaliação, a qual a gente chama de condição. Uma condição, computacionalmente falando, pode resultar dois resultados. A condição pode ser falsa, se ela não for atendida, ou verdadeira, se ela for atendida. Para realizar a definição de uma condição, a gente precisa trabalhar com dois elementos, que podem ser variáveis versus variáveis, ou pode ser variáveis versus constantes. Esta relação é conseguida a partir da implementação dos que nós chamamos operadores relacionais. Se quiser fazer uma pausa no vídeo, por favor, dê uma pausa, faça a anotação que eu estou indicando, que eu vou apagar para dar continuidade. Os operadores relacionais, do ponto de vista computacional, são representados pelo símbolo de igualdade, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Perceba que estes três últimos aqui fazem referências aos símbolos matematicamente conhecidos como estes três. Mas esta forma visual a gente não usa na computação. O significado destes símbolos são igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, e por último, diferente de. A partir do uso destes operadores relacionais, é possível definir as seguintes relações condicionais. Por exemplo, eu posso perguntar se A é igual a B. Neste caso, será verdadeiro se o valor de A for exatamente igual ao valor de B, caso contrário, será falso. E outras relações possíveis são A maior que B, A menor que B, A maior ou igual a B, A menor ou igual a B, ou A diferente de B, podendo cada uma dessas condições ser verdadeira ou ser falsa. Além disso, podemos então criar a definição de variável associada a uma constante. A igual a 3 pode ser falso ou verdadeiro, o A é maior que o 3, o A é menor que 3, o A é maior ou igual a 3, o A é menor ou igual a 3, e A é diferente de 3. Então aqui nós temos uma relação variável versus variável ou variável versus constante para definição de condições. Se for o caso, dê uma pausa no vídeo e faça as suas anotações. Como dito anteriormente, nós temos a tomada de decisão simples, que é baseado na seguinte figura de um diagrama de blocos. Observe esta seta na cor laranja. O símbolo de decisão, representado matematicamente por um losango. Um braço chamado de sim, representado pela letra S, ao qual executará uma certa ação
caso a condição definida dentro da decisão seja verdadeira. Se a decisão não for verdadeira, nada será executado. Então, deste lado, se coloca o não. Um detalhe importante é que eu estou usando aqui a decisão e aqui um conector. O conector deve ser alinhado mais ou menos dentro, abaixo da decisão. A indicação sim e não pode ser invertida. Este sim poderia estar aqui do lado esquerdo e o não poderia estar desenhado do lado direito. Isso não tem nenhuma relação com a imagem. As pessoas destras tendem a desenhar o sim do lado direito e as pessoas que são canhotas tendem a desenhar o sim do lado esquerdo. Mas isso é uma questão pessoal. Por esse motivo, é muito importante sinalizar sim e não exatamente naquilo que você deseja fazer. A codificação em português estruturado dessa estrutura será se para a seta laranja. A condição é colocada dentro da decisão. Então, aqui onde eu coloco a condição, eu defino a decisão, representada em português estruturado com parênteses. Então, atentem para as cores que eu estou usando. Então, se esta condição for verdadeira, o sim é o então. Então, será executada uma certa ação. Ao término desta operação, executa-se o comando fim se, fim underline se. Então, se a condição é verdadeira, o desvio operacional vem para esta área, executa a ação, vem para o conector e segue à frente. Se a condição for falsa, não ocorre esse desvio para o lado do sim, o desvio é feito para o lado do não, que nada executa, vem até o conector e dá continuidade ao fluxo do programa. Se for o caso, faça uma pausa, porque em seguida eu vou demonstrar tomada de decisão composta. A tomada de decisão composta prevê dois tipos de ação. Uma ação para a condição sim e outra ação para a condição como falso. Então, aqui, se a condição for verdadeira, será executada a ação para condição verdadeira. Caso contrário, se não, será executada a ação para condição falsa. Coloca-se o conector. Fecha-se a tomada de decisão. E veja ao lado a codificação em português estruturado para esta estrutura. Se o símbolo de decisão representado pelo parênteses. Então, se esta condição for verdadeira, então executa-se a ação para condição verdadeira. Se não, executa-se a ação para condição falsa. Fim, underline, se. Observe que, na forma escrita, sempre a primeira condição, aquilo que vem, a ação, sempre que a condição for verdadeira, a ação definida após o se é a ação para a condição verdadeira. Caso essa condição não seja verdadeira, a sua ação será aquela que está posicionada após o se não, no caso de uma tomada de decisão composta. O desenho poderá ser invertido. Eu posso ter o sim do lado esquerdo e o não do lado direito.
Se precisar, faça uma pausa no vídeo, porque eu vou dar continuidade ao assunto. Há pouco eu fiz referência a diagramas de blocos, mas em aulas anteriores eu fiz referência a diagrama de bloco. Qual será então a diferença entre diagrama de bloco para diagrama de blocos? Considerando um pequeno programa que faça a leitura de dois valores quaisquer numéricos, A e B, calcule a soma desses dois valores, atribuindo o seu resultado na variável R como armazenamento em memória e a apresentação deste resultado no monitor de vídeo do seu computador. Considere programa semelhante. Com a entrada de A e B, a soma de A e B atribuída em R e a apresentação do valor de R somente se R for maior que 10. Se sim, mostra o resultado R. Se não, não efetua nenhuma ação. Do lado esquerdo eu tenho um diagrama de bloco, porque a definição que está entre o terminal sinalizado com o rótulo início e o terminal sinalizado com o rótulo fim, há a definição de um bloco de ação. O mesmo acontece aqui, entre o terminal sinalizado início e o terminal sinalizado fim, eu tenho um bloco. Mas quando eu tenho uma decisão, eu abro um bloco do lado para o sim e abro um bloco para o lado não. Então aqui eu tenho um bloco, dois, três blocos. Então quando eu uso uma tomada de decisão, eu tenho o que a gente chama de bloco adjacente à decisão. Então eu tenho um diagrama de bloco, o eixo principal, e aí eu tenho o eixo secundário, tanto para o sim quanto para o não. Okay? Além da tomada de decisão simples ou composta, existe a tomada de decisão por seleção, que possui a seguinte estrutura gráfica. Posso sinalizar aqui opção igual a 1, opção igual a 2, opção igual a 3. Ação 1, ação 2 e ação 3. O fluxo operacional dessa estrutura algorítmica diz o seguinte: escolhendo por algum motivo opção 1 ou 2 ou 3, uma certa ação será executada. Então imagine que foi escolhida a opção 2. 2 é igual a 1? Não. Se não, 2 é igual a 2? Sim. Se sim, executa a ação. Após executar a ação, o fluxo é desviado então para o conector. Então aqui eu tenho um não e um sim, um não e aqui um sim. Se a opção for 3, 3 é igual a 1? Não. 3 é igual a 2? Não. 3 é igual a 3, executa a ação 3 e o fluxo vem para a continuidade. Se for a opção 1, 1 é igual a 1, sim, executa a ação 1 e vem direto para o conector. Observe que quando eu escolho 1 ou 2 ou 3, sendo a condição verdadeira, não ocorrerá a verificação da condição subsequente àquela que foi verdadeira. Observe o efeito usando uma tomada de decisão sequencial.
Aparentemente, estas duas operações fazem a mesma coisa. Se eu escolher a opção 2, 2 é igual a 1? Não. 2 é igual a 2? Sim. Executa a ação 2, vem para o conector e pergunta: 2 é igual a 3? Não. E aí dá continuidade. A ação, a resposta a esta operação é a mesma. No entanto, a forma de execução desta operação aqui, por seleção, é muito mais eficiente do que um conjunto de decisões sequenciais. Ela, inclusive, é mais rápida. O inconveniente desta estrutura é que ela só pode ser usada quando você estiver usando igualdade. Nenhum outro operador relacional maior que, menor que, maior igual a, menor igual a e diferente de, pode ser usado com esta estrutura. Esses operadores serão aplicáveis somente sobre esta estrutura. Beleza? O trabalho de tomada de decisão usa-se condição. Condição é definida a partir da relação de variável versus variável ou variável versus constante com o operador relacional. E além desses operadores, nós temos ainda os operadores chamados lógicos. Nós temos 4 operadores lógicos: o e, o ou, o show e o não. Os operadores e, ou e show são operadores que trabalham com mais de uma condição. O operador lógico não apenas é usado para negar a condição à sua frente. Para entender melhor essa estrutura, vejamos algumas tabelas verdades desses operadores. A partir deste quadro, vamos considerar aqui a tabela verdade para o operador lógico e chamado operador de conjunção. Imagine que eu tenho condição 1, condição 2 e resultado para analisar. Se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então imagine a seguinte situação: se você fizer o exercício 1 e você fizer o exercício 2, você pode ir para casa. Então vejamos, você fez o exercício 1? Fiz, verdadeiro. Você fez o exercício 2? Fiz, é verdadeiro. Você pode ir para casa? Sim, verdadeiro. No entanto, você fez o exercício 1? Eu fiz o exercício 1. Você fez o exercício 2? Eu não fiz o exercício 2. Eu posso ir para casa? Não, você não pode ir para casa. Eu não fiz o exercício 1, mas eu fiz o exercício 2. Eu posso ir para casa? Não, você não pode ir para casa. Eu não fiz o exercício 1, eu não fiz o exercício 2, eu posso ir para casa? Não, você não pode ir para casa. Olhando a tabela verdade para o operador lógico e de conjunção, quando que o resultado é verdadeiro? O resultado é verdadeiro quando todas as condições forem verdadeiras. Essa é a parte mais importante que você tem que tomar cuidado. O resultado é verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras. É muito comum as pessoas dizerem quando as duas condições são verdadeiras. Isso acontece porque estamos trabalhando com uma tabela verdade com duas condições. Mas e se eu tivesse 10 condições? E se eu tivesse 50 condições? A relação é a mesma. Este resultado vai ser verdadeiro se todas as condições, sejam 2, 3, 50, 1000, 10.000 condições, forem igualmente verdadeiras. Se for o caso, tome nota, faça uma pausa para tomar nota, porque nós vamos em seguida olhar o operador lógico OU. Para o operador lógico OU, ele é chamado de operador de disjunção inclusiva. Se fizer o exercício 1 ou se fizer o exercício 2, você pode ir para casa. Você fez o exercício 1? Sim. Você fez o exercício 2? Sim. Você pode ir para casa?
Sim. Você fez o exercício 1? Sim. Você fez o exercício 2? Não. Você pode ir para casa? Sim. Porque basta que eu faça o exercício 1 ou o exercício 2. Você fez o exercício 1? Não, eu não fiz o exercício 1. Mas eu fiz o exercício 2. Posso ir para casa? Sim, eu posso ir para casa. Você não fez o exercício 1. Você não fez o exercício 2. Você pode ir para casa? Não, eu não posso ir para casa. Olhando essa tabela verdade, o que podemos então analisar a respeito dela? Por exemplo, o resultado é verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. Uma sendo verdadeira, o resultado é verdadeiro. Não importa se as duas são verdadeiras. Então aqui, o resultado é verdadeiro quando uma das condições é verdadeira. Se for o caso, faça uma pausa no vídeo e anote esta explicação, porque em seguida eu vou explicar sobre o operador show. O operador lógico show é chamado de operador de disjunção exclusivo. E aqui o resultado somente será verdadeiro se apenas uma do conjunto de condições, uma condição do conjunto de condições for verdadeira. Então você poderá ir para casa se você fizer ou o exercício 1 ou o exercício 2. Você fez o exercício 1? Eu fiz o exercício 1. Você fez o exercício 2? Eu fiz o exercício 2. Você pode ir para casa? Não, você não pode, porque você não respeitou um ou o outro exclusivamente, ou um ou o outro. Você fez o exercício 1? Não, eu não fiz o exercício 1. Você fez o exercício 2? Eu fiz o exercício 2. Então, eu vou para casa. Você fez o exercício 1? Eu fiz o exercício 1. Agora, você fez o exercício 2? Não, eu não fiz o exercício 2. Eu posso ir para casa? Sim, você pode ir para casa, porque era para você fazer o exercício 1 ou o exercício 2. Ou 1 ou 2. Você fez o exercício 1? Não, eu não fiz. Você fez o exercício 2? Também não fiz. Você pode ir para casa? Não, você não pode ir para casa. Olhando esta tabela, qual a análise podemos entender? É que o resultado é verdadeiro quando apenas uma das condições é verdadeira. Ok? Então, se for o caso, pause o vídeo, porque na sequência eu vou explicar o operador lógico não. Os operadores e ou show são usados quando eu tenho que tirar uma decisão a partir de um conjunto de condições. Já o operador não, de negação, ele é usado sempre à frente de uma só condição para negá-la. Então, se eu tiver aqui uma certa condição, essa condição vai gerar um resultado. E se o resultado dessa condição for verdadeiro, quando eu digo não verdadeiro, eu quero dizer que o resultado dessa condição é falso. Se o resultado for falso e eu digo não falso, eu quero dizer que essa condição é verdadeira. O operador lógico de negação é usado então para fazer a inversão do estado condicional de certa condição. Vamos, na sequência, falar sobre divisibilidade. Divisibilidade é uma condição numérica que pode ser aplicada apenas a valores naturais ou valores inteiros. Como saber, por exemplo, se um valor é par ou ímpar? O que é um valor par? Então, o que é um valor par? Existem algumas explicações, mas eu vou me atentar à explicação do contexto computacional. Um número é par
quando dividido por 2 com quociente inteiro gerar um resto igual a zero. Considerando o número 5 dividido por 2, se eu pego 5 e divido por 2, eu tenho 2. 2 vezes 2 é 4. Ou seja, quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 5? 2 vezes. 5 menos 4 deu 1. Veja, estou falando sobre números naturais, números inteiros. Então eu não vou descer o zero e não vou colocar a vírgula para continuar a operação. Eu tenho então o meu dividendo, eu tenho o meu divisor, eu tenho o meu quociente e eu tenho então o meu resto. Peguei um número, dividi por 2. Quociente é inteiro e o resto não é igual a zero. Então esse número não é par. Consequentemente, ele é ímpar. Vamos decompor então estas partes como sendo então uma fórmula onde o resto é igual ao dividendo, que é o 5, menos o divisor vezes o quociente, que é esse valor aqui. Divisor vezes quociente. E vamos passar esta operação para a forma computacional. Então, o resto é atribuído ao dividendo menos o divisor vezes... E para determinar o quociente, eu preciso pegar o dividendo e dividi-lo de forma inteira pelo divisor. Então, meu dividendo div, para fazer a operação como uma divisão de inteiros, pelo divisor. Se eu quisesse o quociente real, eu usaria então aqui a barra de divisão, mas eu estou usando o div para representar uma operação com números inteiros. Agora que chegamos neste ponto, eu peço que vocês façam a leitura do capítulo 4 do livro de algoritmos e, em seguida, observem detalhadamente cada um dos exemplos de aprendizagem. E depois que fizerem os exemplos de aprendizagem, fizerem o estudo desses exemplos, atentem para o exercício de fixação 3, A, C, F e J. E nas próximas aulas eu faço a correção desses exercícios. Até mais, um grande abraço.